Boa noite a todos, boa noite a todas. É interessante como o plano espiritual dá algumas dicas para a gente. Uma coisa eu ia falar mais tarde, uma coisa eu estava debatendo se eu ia falar ou não, mas o texto que saiu nos indica exatamente para falar sobre isso nesse momento. Eu sou a pessoa do porquê. Então, por que eu pedi para vocês serenarem 5 minutos antes? Porque, na verdade, o nosso tratamento começa na hora que a gente senta nessa cadeira. Mas é lógico, existe uma condição: a serenar. Então, para aqueles que se serenaram, muito obrigado. Para aqueles que não conseguiram, fica o alerta. Às vezes é muito difícil a gente sossegar. Alô. Vamos ver se está funcionando. Funcionando aqui? Como diria Raul Seixas, tente outra vez. Então, quem não conseguiu se serenar, é um indício que muitas vezes, para a gente poder ouvir a intuição que vem de dentro, para a gente poder ouvir o nosso eu superior que está dentro da gente, a gente precisa sossegar. A gente precisa baixar a bola. A gente precisa chegar aqui, tirar um pouco o volume, tirar um pouco a velocidade, sentar aqui e sossegar. A segunda coisa foi com relação a se doar, a entregar, a dar para os outros. Então, eu ia falar no final do nosso encontro. Lívia, há quanto tempo nós fazemos o trabalho de inglês? Há quanto tempo nós temos o trabalho aberto em inglês para as pessoas? 5 anos? Desde 2016 nós temos um trabalho, como temos esse trabalho em português e inglês, e desde lá nós estamos tentando divulgar a doutrina espírita para as pessoas, né, para os nativos. Então, o que eu vim pedir hoje para vocês é uma ajuda, porque nós conseguimos atingir um certo número de pessoas, mas nós, coletividade, conseguimos atingir muito mais. Então, se vocês acham que o Espiritismo tem alguma coisa a mais e agrega alguma coisa a mais, por favor, nos ajudem a trazer mais pessoas para a nossa reunião de inglês. Nós já tivemos aqui 40 pessoas, hoje o número é bem mais reduzido. Então, se vocês nos ajudarem, a gente agradece muito, ok? Bom, isso dito, vamos lá. Hoje nossa conversa vai ser sobre o livro do nosso amigo, que já esteve aqui algumas vezes, Daniel Azizi, Nosso Caminho para Damasco, onde ele analisa a trajetória de Saulo até virar Paulo. E é muito interessante, porque em cada capítulo ele decupa um pouco o que aconteceu. Esse é um dos capítulos do livro. Esse livro não tem em português ainda, que eu saiba. E pode ser adquirido, não sei se a gente ainda tem cópia aqui na livraria, mas se não tiver e vocês quiserem, é só perguntar e a gente consegue que o Daniel mande alguma coisa pra gente aqui, né? Ou na Amazon, ok? Então é o seguinte, pensa na época de Saulo. Ele foi designado para ir até Damasco para prender e trazer a julgamento Ananias, que era a pessoa que mais falava eloquentemente sobre Jesus, e que era um problema, né? Falar sobre Jesus na época. Só que naquela época, primeiro, não tinha trem, não tinha avião, não tinha carro. Então, de Jerusalém até Damasco, eram mais ou menos 7 dias. Como Saulo era o golden boy do Sinédrio, muito provavelmente ele trazia uma caravana de pessoas que retardaria um pouquinho mais a viagem dele. Então, vamos dizer que 10 dias ele comungou, digamos assim, com as pessoas que estavam junto dele nessa caravana. Conversava, tomava café, andava do lado. Imagine esse tempo todo ele se aproximando dessas pessoas, por mais que fossem serviçais. Aí ele chega na porta de Damasco e o que acontece? Uma luz o cega, ele cai do cavalo e ele começa, de uma hora para outra, aquele que era o perseguidor número 1 de Jesus, começa a falar bem de Jesus. E aí eu estou com esse cara há 10 dias e conheço ele. Eu começo a falar, é insolação. Ele dá
tá pirado. Ele deu uma, viajada. Vamos fazer o seguinte, vamos levar você para Jerusalém. Não, eu vou para Damasco. E agora, José? Eu vou entrar com esse cara, que é conhecido como perseguidor de Jesus, falando bem de Jesus. Em Damasco e tal, tem um monte de gente rica e que vai virar as costas para ele. O que nós vamos fazer? Não sei se existia 2 ou 1 na época, mas ficou um só dos 3 companheiros principais dele com ele para levá-lo até Damasco. Muito provavelmente ele bateu em várias portas e várias portas foram fechadas até ele chegar na estalagem e o resto a gente sabe. Mas o nosso bate-papo de hoje é exatamente sobre este fato. Na hora que ele chegou na porta de Damasco, o que é que aconteceu? O que é que acontece no nosso caminho de Damasco? No final das contas, ele teve menos que uma missão, porque ele era uma missão que ele ia cumprir, e mais do que uma queda. A missão não foi a missão que ele pensava que ele ia cumprir, ele não cumpriu. E a queda que ele teve foi muito mais magistral do que simplesmente a queda física de um cavalo. Como é que você reage quando a vida te arremessa uma bola curva, um curveball? Nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Ninguém nunca teve um curveball na vida. Pelo menos assim, hoje. Né? Como é que você reage? O que é que você faz? Você desvia? Você tenta rebater? O que é que você faz? Que tipo de lição te desestabiliza e faz você cambalear? Que tipo de crise, que tipo de problema te tira do sério, tira você da sua zona de conforto ou de tranquilidade? Aqueles momentos difíceis da nossa vida em que as coisas mudam para o inesperado, isso tira vocês do sério? Tira vocês do... Sim ou não? Sim. Só para ver se está todo mundo acordado. Momentos dolorosos são importantes porque trazem a consciência que grandes mudanças em nossa vida muitas vezes podem começar com situações difíceis. Vocês já perceberam que se não tivesse tido uma dorzinha, vocês não teriam vindo para os Estados Unidos? Se não tivesse tido uma dorzinha, vocês não teriam mudado de emprego? Se não tivesse tido uma dorzinha, vocês não teriam melhorado enquanto pessoas? Então a minha pergunta aqui fica para vocês. A dor é o quê? Um problema? Ou um resultado? Ou uma proposta? Uma chance de melhora? Olha só, a primeira coisa que eu gostaria que a gente visse. Para de falar que tem problema. Graças a Deus nós temos problema. Sem problema nós não vamos a lugar nenhum. Sem problema a gente fica sentado na nossa sala e não faz absolutamente nada. O italiano chama de dolce far niente, né? Não fazemos absolutamente nada. Qual é o teu projeto? Né? A tua expectativa de momentos difíceis. A gente tem projetos para momentos felizes, só que a gente não tem projeto para momento difícil. Que tal começar a pensar em ter projetos de como trabalhar quando a vida joga uma bolinha curva para a gente? A gente queria um doce de limão, uma mousse de limão, e chega um limãozinho puro. E você tem que fazer uma limonada. E para 10, não é só para você. Todos nós enfrentaremos uma batalha interna que ninguém entende. Só a gente. Por quê? Porque é nossa. Né? Então, quando a gente fala assim, por que só comigo isso acontece? Isso é absolutamente inútil. Porque, primeiro, somos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Tem certeza que é só com você que acontece? Você está dando uma ordem no teu cérebro procurar uma resposta. Ele vai trazer uma resposta que não serve para nada. E ninguém vai entender o que está acontecendo com você. Mesmo que seja uma pessoa que está com você há muito tempo. Ninguém vai entender o que acontece com você. Só você. Isso muda a nossa visão de mundo e de propósito. Muitas vezes são esses momentos em que a gente acaba deixando algumas coisas que não servem mais e acaba abraçando outras que são totalmente diferentes e que mudam a nossa forma de ver o mundo e mudam o nosso propósito.
O que nós podemos fazer para parar a dor e nos recuperar? O que a gente pode fazer para parar a dor? Quando a gente muda, mudança causa desconforto. E quando você está desconfortável, você sente dor. Como entender o desconforto de uma outra forma? Como entender essa dor de uma outra forma? Como não é abraçar a dor e falar eu adoro sofrer. Não tem nada a ver com isso. Como é que a gente consegue transformar essa dor em aprendizado? Como é que a gente consegue transformar essa dor em crescimento? O que nós vamos falar é entendendo a viagem de Saulo, na hora que ele chegou na porta de Damasco, em 3 etapas. A luz, a queda e o chão. Vamos entender. O que é luz, gente? O que é a luz? Não falem tantos ao mesmo tempo que eu não consigo ouvir. O que é luz, gente? Hã? Por favor. Não tem resposta certa ou errada. O que é a luz? Deus é a luz. Ok? O que mais? Quando você fala, e fez-se a luz, nossa, tive uma luz. Agora tem a luz no fim do túnel. Esperança? Inspiração. Perfeito. Que tipo de luz pode nos fazer perder o equilíbrio? Se ela é inspiração, se ela é Deus, se ela é tudo de bom, que tipo de luz pode fazer a gente perder o equilíbrio? Uma luz muito forte, né? Luz significa entendimento. Como é que o entendimento muito forte pode fazer a gente ficar ofuscado? Fácil, né? Novos conhecimentos que transformam nossos mundos que antes não podíamos ou não queríamos ver. E aqui está a palavra, ó. Ofusca por quê? Porque a gente não podia ver antes ou a gente não queria ver antes. Essa é a luz. Quando a luz chega para a gente, é uma luz que tem uma certa intensidade e um certo grau. Porém, quanto mais a gente repele ela, mais intensa ela vai ficando. Se a gente fecha os olhos para o que está à nossa frente, ou o que está dentro da gente, por um tempo, como as nossas emoções, elas vão nos atingir com a mesma força e intensidade que a gente usa para afastá-las. Essa é a terceira lei de Newton, gente. Para cada ação, existe uma reação igual e oposta. Deixa de lado, vem, deixa de lado, vem, deixa de lado, vem, deixa de lado, vem, deixa de lado. Na hora que chega, chega com tudo. Aí é a luz que ofusca, é a luz que cega, é a luz que atrapalha, que incomoda. Então, como trabalhar essa luz? Como trabalhar esse entendimento? Como trabalhar essa informação conosco mesmo? O que a gente pode fazer para evitar isso? Benjamin Franklin falava que 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Qual é a prevenção que a gente pode ter? Se quisermos evitar que o choque de processar tudo de uma vez, aceita a mudança enquanto ela é pequena. Cura o teu resfriado enquanto ele é resfriado. Porque se você não se cuidar, ele vai virar gripe. Se você não se cuidar, ele vai virar pneumonia. Se você não se cuidar, ele vai virar tuberculose. E aí você fala que você não tem sorte na vida. Tem nada de sorte nem de karma, né? Tem de não prestar atenção nos fatos que estão na frente da gente. Empurrar a luz para trás, empurrar a luz para trás. E quando ela chega de uma vez só. Como a gente brinca no Brasil, ela chega causando, né? Abertura requer reflexão e uma nova mentalidade. Então, como é que você vai aceitar as pequenas mudanças? Primeiro, sem rejeitar. Nós temos a capacidade de dizer não antes mesmo de que a frase da outra pessoa seja completa. A gente já tem um não e já está falando não para ela. Então, tenha a capacidade, tenha a curiosidade de entender qual é o outro ponto de vista que está chegando a você. Tenha a capacidade de pesar se vale a pena ou não. E se você não conseguir pesar naquele momento, pede um tempo. Não tem problema nenhum. Pede um tempo, digere. Mas não joga para lá, porque essa verdade vai voltar de novo. Mais forte, mais forte, mais forte. Até o momento que você não tem como não aceitar, porém você não tem mais a capacidade de absorver tudo de uma vez só.
e você acaba caindo do cavalo. O que quer que você faça com frequência, faça de maneira diferente. Essa é a história. O que quer que você faça com frequência, faça de maneira diferente. Como já dizia Albert Einstein, pode ser que não seja ele, mas insanidade é fazer a mesma coisa todo dia e querer um resultado diferente. Somos todos insanos. Sinceramente, alguma vez na vida fomos insanos ou ainda somos insanos. Continuamos fazendo a mesma coisa, querendo que o resultado seja diferente. Não vai ser. Então, o que está dizendo aqui? O que quer que você faça como um hábito, comece a fazer diferente. Porque se você quer mudança, você tem que mudar alguma coisa. Senão é que nem fazer um bolo doce com sal. Nunca vai ficar doce, mas você quer fazer com sal. Mas nunca vai ficar doce, mas você quer que ele fique doce. Insanidade. Não acontece. Vamos aceitar e mudar ou lembre-se de que não escolher também é uma opção. Certo? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se eu não fizer nada de ruim, mas também não fizer nada de bom, tá beleza? O que vocês acham que os Espíritos responderam para ele? Não. Deixar de fazer é também fazer errado. Quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa na sua frente e deixar de fazer, você está perdendo uma oportunidade de crescimento. Então, lembre-se que não escolher também é uma opção. Vamos ver se ela fala. Está sem áudio aqui? Deixa eu ver se está fechado aqui. Não está. Temos áudio? Por conta da estação. Ok, vamos voltar. Estou plantando paz. Estava passando agora aqui perto, né? Que estou vindo da roça, plantação. Deu que deu bonito, menina. Achei que não ia dar, mas deu que é uma beleza, paz. Aí eu resolvi vir aqui ver se eu não queria um pouquinho da minha. Eu comecei a plantar ano passado, né? Achei que não ia dar porque comecei a plantar no inverno, por conta da estação, chove muito de noite, faz muito frio, né? Aí vai dando aquela infestação de solidão danada. Aí o que é que eu fiz? Joguei amotóxico para matar a solidão. Até que matou, menina. Por um tempo deu uns frutos gostosinhos, mas sem eu perceber começou a correr as folhas por baixo. Quando eu vi, menina, matou metade da minha plantação de paz. A sorte é que eu comprei rápido uns 5 litros de psicóloga, misturei com terapia, né? Joguei ligeiro, matou a praga que foi tiro e queda. Matou a praga na hora, graças a Deus, menino. Agora eu só estou usando amor próprio, né? Amor próprio é muito bom, mas você não encontra em qualquer lugar, não. É você que tem que produzir. Amor próprio é mais orgânico, né? É orgânico, você tem que produzir. É você que produz, mas não tem erro. Se eu perguntar agora para vocês, você ama você, você vai dizer sim. Mas se eu perguntar para você, quantas vezes você fala para você, você é isso, você é aquilo outro, quando a gente erra uma coisa, vocês também vão dizer sim. Então vamos lá, vocês se amam e se condenam, é um amor diferente, amor próprio, amar você. Gente, presta atenção, nós estamos num planeta da terceira ordem, nós somos o antepenúltimo. E a gente quer ser o super-homem e a super-mulher. Desculpa, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. Qual você quer primeiro? A ruim. Nós somos da pá virada. Ninguém é bonzinho aqui. Não tem bonzinho. A notícia boa é que a gente está tentando se melhorar. Que a gente veio aqui tentando se melhorar. That's it. Então não tenta, não acha que você vai, entendeu? Receber via Amazon, um potinho de paciência instantânea, você mistura com água e pum, virou Buda. Não vai acontecer, gente. A gente vai desenvolver com o tempo, a gente vai desenvolver auto-amor com o tempo, a gente vai desenvolver o gosto pela gente com o tempo. É um trabalho de todos os dias. Ou então a gente vai ficar com amor tóxico. E a gente já sabe o que acontece. A queda.
A queda do cavalo deixa marcas físicas e emocionais. Alguém aqui já caiu do cavalo? Vocês lembram, né? Eu também lembro. Eu estava em Águas de Santa Bárbara com meu filho e minha filha pequenininhos. E eu peguei aqueles cavalos de fazenda que foi treinado para não passar da porteira. Mas o cara aqui falando, eu vou fazer ele passar da porteira. Galope, 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 chegava lá, puf, quase caí do cavalo. Galope, galope, galope. Falei, não, agora eu vou sentar o pau, vou ver o que acontece. Galope, 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 chegou na portaria, eu... O problema é que dói física e moralmente. Porque quem te viu, literalmente... para ser educado, ri de lado, mas fala, nossa, esse cara não entendeu absolutamente nada, é de São Paulo e está se achando mais esperto que a gente que mora aqui. Quando a gente cai do cavalo, dói. E não dói só fisicamente, dói emocionalmente. A dor faz a gente prestar atenção, gente. A dor faz a gente repensar as coisas. Então não é tão ruim assim quando a gente entende que a dor é uma mensagem. A mudança dói. Por isso que a gente não gosta de mudar. Por isso que a gente não gosta de sair da onde a gente está. O cérebro é tão interessante que ele prefere a dor conhecida à dor do desconhecido. E por isso a gente não muda, a gente procrastina, a gente fica no mesmo lugar. Para fazer uma omelete você tem que quebrar os ovos. Então olha só a pergunta. Se a mudança é omelete, quem são os ovos? Danou-se, né? E agora? Se a mudança é omelete, quem são os ovos? Equívocos, suposições e velhos hábitos. Esses são os ovos. Esses são os ovos. Mas lembra, gente, que muitas vezes a gente lembra do sabor do produto final. Mas o ato de quebrar alguns ovos não faz uma omelete. Não é só falar, eu não quero mais errar, eu não vou mais supor, dificílimo, eu não vou mais ter os meus velhos hábitos, que é uma briga de todo dia. Você tem que saber o que fazer com isso. Ou seja, qual é a receita que você vai usar para esses ovos, para virar uma omelete gostosa? Aí é que você vai trabalhar, aí é que cada um de nós tem que saber o que fazer e como fazer. A dor e o sofrimento sempre vão ser um fato na nossa vida, porque nenhum de nós pode prever tudo. Então, não é ser pessimista, mas faz parte deste mundo. Faz parte do mundo que a gente vive, dor e sofrimento. Para atenuar a dor, entenda por que ela existe e quando ela pode acontecer. Quando você entende o porquê das coisas, como eu falei para vocês, um problema que causa dor pode não ser um problema. A dor pode ser o combustível para você sair do ponto A e chegar no ponto B. E aí, ainda é dor? Ainda é dor. Mas aí, ainda é problema? Não. Então a dor muitas vezes é combustível, não é problema. A dor é um sinal, gente, ela surge toda vez que alguma coisa não está funcionando como planejado. É um alerta para a gente. É uma chamada à ação, é uma chamada à correção. É a arte de prever quando vamos nos afastar de nós mesmos, quando estamos prestes a não cumprir o que devemos ser ou fazer. Aquele momento que você deita na cama, põe essa cabeça no travesseiro e fala, pisei na bola. Hoje, podia ter feito e não fiz. Essa é a dor mais difícil da gente lidar, porque a gente sabe que a gente tem. A gente sabe que está dentro da gente. Mas, sabendo por quê, vai sentir dor. E quando ela pode, não é quando ela vai, senão a gente todos seríamos aqui, né, visionários. Quando ela pode acontecer, fica mais fácil de lidar com ela. Fica mais fácil de lidar com a dor. Compreender a dor e o sofrimento
é aprender sobre nós mesmos. Mas ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta porque a gente acredita sofrimento e dor é uma coisa extremamente negativa, quando pode ser um processo de educação. A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Os processos da vida são muito parecidos com o casulo. A lagartinha entra no casulo e entra num processo doloroso, escuro e solitário. Mas somente através desse processo ela consegue se transformar numa borboleta e dar voos altos na vida. Nós ficamos o tempo todo fugindo dos processos que são apresentados. Mas dias de escuridão, de solidão e de aperto são a única forma de você começar a dar voos altos. Vou pôr de novo, tá? Sinceramente, eu vou pôr de novo. Presta atenção. A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Os processos da vida são muito parecidos com o casulo. A lagartinha entra no casulo e entra num processo doloroso, escuro e solitário. Sofrimento. Mas somente através desse processo ela consegue se transformar numa borboleta e dar voos altos na vida. Nós ficamos o tempo todo fugindo dos processos que são apresentados. Mas dias de escuridão, de solidão e de aperto são a única forma de você começar a dar voos altos. Processo. Todos os nossos problemas são processos. Não são problemas, são processos que nos são apresentados. E nós fugimos dos processos. A luz vem, a gente repele. A luz vem, a gente repele. A luz vem, a gente repele. A luz vem com tudo e a gente cai do cavalo. Quando a gente cai do cavalo, a gente atinge o quê? O chão. O que é o chão, gente? Nesse sentido, o que é o chão? A nossa realidade. O que acontece, onde acontece o que realmente importa. Quando as pessoas falam stay grounded, né? Segura a sua posição. Por quê? Para você saber onde você está e você saber o que isso representa para você. Testemunha nosso encontro com a dor e com o chamado superior. O imutável e vasto volume de tudo o que acontece na nossa vida. Esse é o chão, é a nossa base. Quem nós verdadeiramente somos, não quem nós pensamos que somos e nem quem queremos ser ou que os outros pensam que nós somos e que nós queremos ser. O chão é a nossa verdade, quem nós somos de verdade. Quer você assuma, quer não. E se você não assume o teu chão, você não vai conseguir, voltando lá para trás, ter alto amor. Você não vai conseguir amar você. Porque se você vive numa vida onde você não aceita quem você é, você não consegue fazer nada com você mesmo. E outra coisa, querer disfarçar a dor que está dentro da gente, aonde a gente vai, a gente está. Então ela vem conosco, em qualquer lugar que a gente esteja. A gente não presta muita atenção ao chão porque a gente está muito ocupado tentando voar, né? A gente está muito ocupado não querendo ficar no chão. A gente está querendo chegar mais rápido, ter o cavalo mais veloz. Mas se você não tem a base do teu chão, cair do cavalo é mais fácil. Cair do cavalo no chão é cair de volta em nós mesmos. É reassumir quem nós somos, é entender quem nós somos. É o trabalho de nós conosco mesmo. Quando nós descascamos as camadas complexas que colocamos sobre nós mesmos para o trabalho, aceitação social e nossos próprios egos, quem somos nós? Prazer, meu nome é Peter, tenho 58 anos, pisei na bola pra caramba, acredito que vou pisar um pouco mais. Mas nos últimos 8 anos eu tenho pisado menos, o que é uma boa notícia, porque eu tenho mais meio século segundo as expectativas de vida
de hoje. Então eu tenho mais 50 anos para pisar cada vez menos. Quem sabe lá no final, não tem nem bola para pisar, né? Porque se eu pisar, eu desmonto inteiro. Eu espero que eu consiga, com o que Deus me deu e com o talento que Deus me deu, fazer com que outras pessoas possam se melhorar e com isso também me melhorar. Eu espero que o que eu fale passe verdade, porque se eu não acreditar no que eu falo, as pessoas percebem o fake de longe. Então o que eu gostaria, o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Que é a melhoria da apreciação que você tem por você mesmo. Quando você se gosta mais, a vida funciona mais. Porque é mais fácil você gostar do outro. Como é seu nome? Maria Clara, você gosta de você? Bastante, bastante. Então ela pode gostar do outro. Sabe por quê? Porque ela tem, dentro da conta do banco de emoções, de dentro dela, esse crédito. Ela tem amor. Agora, se você não gosta de você e você ama o outro, que moeda você está dando? Cheque sem fundo, né? Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Eu faço atendimento fraterno aqui há mais ou menos 15, 16 anos. E nós chegamos num ponto da anamnese em que a gente pergunta, você tem problema de perdoar? Não! Perdoa todo mundo! Bacana! Você perdoa a si mesmo? E a pessoa já engole a seco. Como é que você perdoa os outros se você não tem perdão dentro de você? Se você não tem essa moeda, como é que o que você vai dar para os outros? Tudo que a gente dá tem que começar na gente. Tudo que a gente dá tem que começar de dentro da gente. Ou então não existe. No banco das emoções, não existe não ter fundos. Porque se não tem fundo, o cheque sem fundo volta e os juros de correção monetária são muito maiores do que no banco dos homens. Então a gente tem que prestar atenção quais são os nossos recursos humanos. Quando a gente vai para uma empresa, a gente pergunta, eu chego nas empresas para dar treinamento e pergunto, gente, o que é recurso humano? Ah, o departamento que me contratou. Não, criatura, recurso humano é o teu recurso que você traz enquanto ser humano para o trabalho. Recurso humano é o recurso que você traz enquanto ser humano para o centro espírita. Recurso humano é o recurso que você traz como ser humano para qualquer momento da sua vida. Quais são os seus recursos humanos? O que é que você tem de humano que você pode colocar em xeque? Eu tenho paciência hoje? Eu estou atento hoje? Eu estou cansado hoje? Eu tenho vontade de estar aqui? Porque estar aqui, gente, de corpo presente e a cabeça em La La Land, não vai ter tanto efeito assim. Entrar para tomar passe, pensando o que você vai comer na sequência, não tem tanto efeito assim. Quando você está no momento, esteja no momento. Por isso que a gente chama de presente. Porque é um presente que você dá para você mesmo. Se dê esse presente de estar presente, de estar absorvendo, de estar querendo estar aqui. Porque senão, gente, tem várias outras coisas a fazer. Né? Quando trocamos os pés firmes do chão por um cavalo que percorre grandes distâncias mais rápido, corremos o risco de perder o equilíbrio. Quantas vezes a gente não quer um cavalo que corre mais rápido? A gente não quer chegar mais próximo de um gol que a gente tem. E de repente todo mundo está dizendo para você, olha, bacana, mas esses são os passos para você chegar concretamente, com o teu chão bem definido. E você fala, não, eu consigo chegar mais rápido. Consegue. Você consegue dominar esse cavalo? Aí tem um problema. Você consegue dominar? Você consegue lidar com a velocidade que você imprimiu nele? Aí tem um problema. Porque eventualmente vão te cobrar essa velocidade. Não é só chegar no local, é sustentar a tua posição. Você quer ser... A gente tem uma mania muito interessante quando a gente fala de Jesus Cristo, que
é o nosso guideline. Mas não quer dizer que você tem que agir exatamente igual a ele, até porque nós não temos condição. E é aí que a gente desiste. Porque eu nunca vou ser tão puro, eu nunca vou ser tão inteligente, eu nunca vou ser tão carinhoso, caridoso como ele. Então eu deixo de ser. Por quê? Porque eu não tenho toda essa qualidade. Eu estou correndo com um cavalo muito rápido. Eu não tenho que chegar lá. Eu não tenho que ser Jesus hoje. Nem amanhã, talvez nem daqui a 1000 anos. Mas eu tenho que saber que um passo atrás do outro eu posso dar para me melhorar. E que passos são eles? Onde eu encontro essa cartilha? Através do exemplo que ele deixou. Então, ser puro como Jesus, ter os pensamentos, é literalmente qual é o teu passinho que você vai dar para frente e não qual é o cavalo que você vai pegar para chegar e tentar ser ele. Você não vai chegar. E aí a gente vai se decepcionar. E aí a gente para de fazer. Porque é assim que funciona esse cara aqui, chamado cérebro. Se você dá muita informação para ele, ele fala, não estou afim, é muito gasto de energia, fechei a lojinha por hoje. E aí você não vai a lugar nenhum. O chão abaixo de nós é o fórum no qual nós lutamos com nós mesmos, nossos desejos, no nosso propósito e significado nesse mundo. Provavelmente tem 2 desejos, porque é mais do que um desejo. Se perdemos o contato com tudo isso, a gente não pode progredir. Se você perde contato com quem você é, com a tua raiz, você não consegue progredir. Porque você está criando uma imagem que na psicologia chama-se síndrome de impostor. Você faz alguma coisa que você sabe que você não é. Porque você não tem esta base de quem você é. Você perdeu em algum momento dessa jornada onde você pegou um cavalo mais rápido do que você conseguiria chegar. Todos nós devemos dedicar um tempo para garantir que a gente tenha os pés firmes na terra. Faz sentido? Você tem o pé firme na terra hoje? Não precisa responder, é só para você pensar. Seu pé está firme na terra? Talvez tenha um pé só. Talvez tenha um pé e meio, talvez tenha meio pé. Tudo é um começo. Tudo está aí para a gente tentar, para a gente se melhorar, para a gente entregar melhor. Porque senão não funciona. E tudo parte do chão. Quando você sai do chão, saiba que esse chão é sólido. Saiba que esse chão você conquistou. Esse chão é você. É tudo que você tem para levar de bom para os outros. E aí o alto amor é muito fácil, né? Aí você não precisa comprar 5 quilos de psicóloga, mais 10 quilos de ajuda não sei das quantas para poder melhorar. As pessoas que confundem o que elas são com o que têm, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? De quem nunca foram, na realidade. Porque não existe hierarquia que diminua nossa personalidade quando a gente se dá conta que é atrás do crachá é que está a nossa identidade. Sempre que eu vejo alguém que está numa posição mais elevada, se sentindo superior, eu lembro de um senhor analfabeto que era chamado de professor. Ele era muito respeitado, mesmo sem ter instrução, mas por ser dotado de sabedoria. E a diferença ele dizia que sabedoria ninguém tira. E esse monte de informação hoje vai ter validade, amanhã expira. E ele sempre repetia: eu respeito o seu título, mas me identifico com seu nome. Eu respeito seu sobrenome, mas é só uma identificação. E por isso eu respeito tanto alguns amigos que a gente se identifica a ponto de chamar de irmão. E foi com esse professor analfabeto que eu aprendi que respeito não é competição. Você continua ganhando se respeitar o outro, mesmo fora do ambiente de trabalho ou fora do horário, porque valorizar alguém não significa perguntar o salário. E ser quem a gente é diferente de ser o que a gente quer ter. Então não deixe que a sua posição chegue primeiro que você. Gente, vocês acreditam em Deus? Sim? Sim? Ele já esteve na sua casa?
Já jantou com você? Já almoçou com você? Já dormiu? Sim? Acredito que sim. Você acredita que sim? Mas você viu ele? Não. Tirou foto? Pôs no Facebook? Não. E aí? Vocês já tiraram foto de Deus? Já colocaram no Facebook? Já olharam no Instagram? Já deram uma de Tomé e tocaram nele? Não? Mas todo mundo aqui acredita em Deus. Faz o seguinte nesse momento, toca em você. É de carne? Existe? Está aqui com você? Beleza. Aí quando você olha no espelho logo de manhã, você não acredita em você mesmo. Você está na sua frente. Deus não está. Ele é. Mas você não acredita em você. Tem uma lição do Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, que diz o seguinte: Deus acredita em você. Se você não acredita em você, então você não acredita em Deus. Eu só encontrei uma... Olha, eu já folheei esse livro várias vezes e essa lição não volta mais. Apareceu uma vez no Evangelho, na nossa palestrinha que tem no Atendimento Fraterno. Mas valeu para lembrar até hoje. Se você não acredita em você, você não acredita em Deus, porque Ele te criou. Ele acredita em você, como é que você não acredita em você? Fala para mim, como você não acredita em você? Ninguém tira o que você é. Agora, o que você é uma criação, é uma construção de você com você mesmo. É você quem constrói, é você quem gosta. Antes de mais nada, antes de mais de qualquer outra pessoa gostar, é você quem gosta de você. Se você gosta de você, meus parabéns. Não dá para gostar o tempo todo. Tem horas que a gente desgosta. Mas se você gosta de você, que ótimo. Se você não gosta, começa a procurar momentos e motivos para você gostar de você. Nem todo mundo, nem tudo é preto e nem tudo é branco. Existem nuances. Mas o nosso cérebro é uma máquina de deletar o que a gente não presta atenção. Então, se você acorda de manhã prestando atenção no negativo, o positivo é deletado instantaneamente. Se você presta atenção no positivo, o negativo é deletado instantaneamente. Gente, não estou falando baboseiro, estou falando de ciência, tá? Se vocês lerem aqui, espiritualidade, lógica e ciência se encontram perfeitamente no Espiritismo. A ciência faz uma grande parte do que o Espiritismo coloca pra gente. A verdade das coisas é a fé raciocinada. Começa a prestar atenção aonde está o teu foco. E aí eu vou para um cara que ganha pouco dinheiro para pisar no palco, mais ou menos 1 milhão toda vez que ele pisa, que é o Tony Robbins. Muda teu foco e a tua vida vai mudar. Foi simples e direto na brincadeira. Muda teu foco e tua vida vai mudar. Então o que a gente aprendeu até agora com Paulo? O inesperado vai bater na nossa porta em algum momento da nossa vida. E isso é um convite à mudança. E mudança, se você não muda, você dança. Simples assim. Porque você vai mudar either or. Você pode mudar de uma forma que você controle, ou você vai deixar a luz chegar, te cegar, e aí, chão. A mudança é dolorosa. Ela não é bacaninha, não. Ela não é gostosinha, não. Às vezes a gente muda de casa para uma casa maior, isso é outra coisa. A gente está falando de mudança, de sair de um ponto que a gente está para outro. Por isso que quando eu falo para as pessoas com quem eu trabalho, nunca fale para você, vou sair da minha zona de conforto. Seu cérebro vai falar para você, nem a pau, Juvenal. Você não vai sair, não. Eu levei 58 anos construindo minha zona de conforto, agora você quer sair. Você está louco? Vou expandir a minha zona de conforto. Comece a negociar com você mesmo. Comece a negociar com a máquina que Deus te deu. Vou expandir minha zona de conforto. Não vou sair dela, não. Ela está junto comigo. Ao entender o simbolismo por trás da luz, que é uma nova compreensão
que nos surpreende a princípio. Da queda do cavalo, que é a percepção que a nossa visão do universo não é mais compatível com as nossas necessidades ou o senso de verdade. E o chão, que é o nosso verdadeiro eu e puro, a gente vai estar a caminho de Damasco, um canteiro de obras pessoais, onde um grande trabalho ainda está em andamento. Todos nós temos o nosso caminho para Damasco. Qual é o teu? Vai ser parecido com o meu em algumas coisas, vai ser diferente do meu em algumas coisas, mas no final das contas, todos nós estamos indo de encontro ao Mestre. Alguns estão preparados, alguns acham que estão preparados, e alguns não têm nem a imaginação, não têm nem a ideia do que pode acontecer quando chegar lá. Mas quando chega lá, e você adquire essa compreensão, a luz vem devagar. Ela não vem de uma vez só. Ela chega para a gente de pouco a pouco, ela chega para a gente de uma forma branda, ela chega para a gente de uma forma pura e que faz com que a gente entenda que muitas vezes, quando vem a proposta, é melhor aceitá-la de logo do que protelar, do que postergar. Porque quanto mais a gente posterga, mais difícil fica. Fica aí a nossa mensagem. Eu agradeço muito a todos. Estou entregando um pouquinho mais cedo a pedido da minha querida amiga, que está aqui louca para entrar e falar das coisas novas que tem aqui no centro. Está me fuzilando com o olho, uma coisa linda. If look could kill. Come up here, sweetie. Estejamos todos bem, gente. Obrigado.